Fala galera, tudo certo? Então, eu decidi dividir esse vídeo em dois. Por quê? É muita informação, convenhamos, é muita informação. O último vídeo ficou grandaço. Então eu vou dividir esse daqui em duas partes porque é melhor. Porque vamos falar de todos os filmes de Star Trek. E, lógico, seguindo a ideia da revista Coleção Mundo Nerd, como a cultura nerd mudou o mundo, volume 1, Star Trek. Fininho, mas conteúdo bem extenso. Vamos começar então logo falando o seguinte. Primeiramente, clica aí, se inscreve no canal e acessa, ativa a sinetinha para estar vendo meus vídeos sempre que eu postar aqui. Vamos lá. Em 1975, Gene Roddenberry assinou um contrato com a Paramount Studios para desenvolver um longa-metragem. Por que isso? Porque a Paramount percebeu que Star Trek ainda tinha um grande sucesso. Ele ainda fazia muito sucesso, mesmo a série sendo reprise da série que foi lançada em 66, 68. Então, esse sucesso, eles queriam que refletisse também nos cinemas. Então, em 1975, Gene Roddenberry assinou esse contrato. No roteiro, Kirk e a tripulação da Enterprise encontrariam um ser superpoderoso que surge do espaço profundo para pregar lições divinas que a Terra teria esquecido desde a visita do último emissário. Isso daí causou alguns probleminhas. Por quê? Porque trazia conotações metafísicas, referência a Jesus Cristo. A Paramount simplesmente achou complexa demais a história e potencialmente ofensiva para os cristãos. Rejeitaram o roteiro de Gene Roddenberry. Então, o que eles fizeram? Chamaram vários outros roteiristas para terem ideias para o filme. Entre esses roteiristas, temos Ray Bradbury, que foi nada mais nada menos que o escritor de Fahrenheit 451, Harlan Ellison e Theodore Sturgeon. As ideias, as histórias que eles pensaram foi: uma, nuvem misteriosa que deixava todos os vulcanos loucos. 2, Scott é transportado para a época da Segunda Guerra Mundial e ele muda a história devido ao seu conhecimento tecnológico do futuro. E 3, um buraco negro que poderia destruir todo o universo. As ideias não motivaram a Paramount. A Paramount não achou que as ideias valessem a pena, que fossem ideias relevantes. Simplesmente jogou para frente, apesar do que Ralph McQuarrie, ele já tinha sido contratado, ele tinha sido responsável pelos desenhos de produção da série, ele tinha sido contratado para redesenhar todo o universo de Star Trek. Até mesmo a NCC 1701, ele tinha sido responsabilizado para fazer toda uma pavimentação para este universo de longa-metragens que a Paramount estava querendo lançar. A previsão de estreia do filme era no Natal de 1975 e terminou adiado para meados de 1976. A Paramount ela estava tendo problemas com a produção, principalmente com Gene Roddenberry, e simplesmente o que fizeram? Demitiram Gene Roddenberry e chamaram outros produtores para trazer outras ideias. O orçamento cotado era de 4 milhões de dólares e as ideias que geralmente as pessoas davam ou eram caras demais ou nada interessantes. Então o que a Paramount fez? Recontratou Roddenberry. Por quê? Roddenberry era a única pessoa que conseguia entender aquele universo de Star Trek. O orçamento foi ampliado, eles ampliaram para 8 milhões de dólares e o filme seria lançado no final de 1977. Só que rolou um problema. Em 25 de maio de 1977, George Lucas lançava nos cinemas Star Wars. Então, a Paramount acreditou que as pessoas perderam o total interesse por ficção científica depois do sucesso de Star Wars e desistiram do filme. O filme então foi engavetado e no primeiro semestre de 1978 eles começaram uma previsão para lançamento de um canal próprio da Paramount, que seria o Paramount Television Service, que, como piloto, como carro-chefe do canal, seria uma nova série de Star Trek, que se chamaria Star Trek Phase 2, teria 13 episódios na sua primeira temporada.
O retorno de Kirk, McCoy, Scott, Uhura, Sulu e Chekhov estava garantido. O problema todo é que não teríamos Spock. Por quê? Leonard Nimoy estava no teatro encenando a peça Epos e ele não pretendia voltar. Talvez viesse a fazer uma participação aqui, outra ali. Então ele não pretendia voltar tão cedo. Então introduziram um novo vulcano. Esse vulcano seria Son ou Shon, alguma coisa assim, que teria dificuldades para compreender as emoções humanas. O ator que viveria o personagem seria David Gautreaux. O comandante Will Decker seria introduzido também, ele seria um admirador de Kirk e preferia morrer a decepcionar Kirk de qualquer forma. Outro personagem também seria a Tenente Ilia, que seria a nova navegadora da série. Ela viria do planeta 114 Delta 5, seria totalmente calva e da raça que era orientada pelo sexo. Ou seja, ela teria dificuldades para compreender os modos contidos dos terráqueos. A atriz para viver essa personagem seria a atriz Persis Khambatta, que era indiana. O piloto seria intitulado A Sua Imagem e teria como história Kirk assumiria a USS Enterprise totalmente renovada e iria numa missão de enfrentar a ameaça de Vidir, que estava destruindo naves da Frota Estelar, e ele ia descobrir que essa Vidir seria nada mais, nada menos que a Voyager 18, que tinha sido lançada logo antes da Terceira Guerra Mundial. Então, Kirk convence a nave que ela foi criada pelos humanos e que ela tinha que ir embora. Kirk, então, pede para continuar no comando da NCC 1701, seria a sua última missão, e perde o posto de almirante que estavam querendo dar a ele. Ele perde o posto de almirante, volta a ser capitão e parte em uma nova viagem de 5 anos. Em 16 de novembro de 1977, estreou Contatos Imediatos de Terceiro Grau de Steven Spielberg, o que fez com que a Paramount percebesse que aquela ideia que ela tinha, que esse lance de lançar filmes de ficção científica estava embaixo. Não estava. Estava mais em alta do que nunca. Então, em 6 de dezembro de 1979, a Paramount lançava nos cinemas Jornada nas Estrelas, o filme com direção de Robert Wise, roteiro de Harold Livingston e produção de Gene Roddenberry. No Brasil, o filme estreou em 31 de março de 1980 e seguia o roteiro do episódio piloto A Sua Imagem, ou seja, seria aquela ameaça da Vidir. Botaram eles com novos uniformes. Leonard Nimoy entrou no filme, ele embarcou no filme. David Gautreaux simplesmente teve uma participação reduzida no filme. Persis Khambatta continuava como a personagem Ilia, e o oficial Decker não seria aquele admirador do Kirk, como todo mundo queria que fosse. Não, pelo contrário, ele questionava Kirk constantemente. Ele seria capitão da USS Enterprise. Kirk assume o comando da nave e ele fica como o segundo imediato. Então terminou-se perdendo mais com isso. O filme teve um orçamento de 15 milhões de dólares. Ao final chegou, a 46 milhões devido a várias mudanças que o Gene Roddenberry fazia na produção, tentava mudar aqui, tentava mudar ali, terminou ampliando ainda mais o orçamento e o filme terminou rendendo somente 139 milhões de dólares mundialmente. O ritmo foi considerado arrastado. Os fãs gostaram do retorno da tripulação original e a trilha sonora foi de Jerry Goldsmith, que até concorreu ao Oscar de melhor trilha sonora na época. Mas a insatisfação com o Roddenberry foi muito grande, então ele foi somente colocado como consultor do filme que viria em 4 de junho de 1988, que seria Jornada nas Estrelas 2, A Ira de Khan, com direção de Nicholas Meyer, roteiro de Nicholas Meyer com J.B. Sowards e também Samuel A. Peebles, ele tinha bolado a história, e produção de Harve
Bennett. Harvey Bennett é até um nome muito relevante porque ele ficaria nas produções constantemente até as mudanças. No Brasil, o filme estreou em 10 de setembro de 1982. As ideias de Samuel L. Peebles trouxe de volta Kang Noonien Singh, um dos principais vilões da série clássica, vivido pelo ator Ricardo Montalbán. No filme, Kang assume o comando da USS Reliant, deseja se vingar de Kirk e roubar o experimento Gênesis, que pode criar planetas desolados, ou simplesmente transformar esses planetas desolados em planetas habitáveis. A responsabilidade desse projeto Gênesis era da Carol Marcus e do David Marcus, que, por sinal, era filho de Kirk. Eles trabalhavam no Regula 1, que era um laboratório de pesquisa científica da Federação. A atriz Kristen Alley chegou a participar do filme. Ela fazia a Saavik, que era uma vulcana que estava ali aprendendo a trabalhar na USS Enterprise. Novos uniformes foram introduzidos, um pouco bem diferente de tudo que a gente já tinha visto. Um colete vermelho com blusa branca por baixo, somente o emblema da Federação, mas cheio de troço, bem diferenciado. O Spock, no final do filme, ele se sacrifica para salvar os amigos. Temos o famoso grito de Kirk: Kang! I shall leave you as you left me, as you left her, marooned for all eternity in the center of a dead planet. Buried alive, buried alive. Come! Come! E o filme simplesmente foi sensacional. Venhamos, o filme é muito bom. O orçamento do filme ficou em 11.000,8 milhões e rendeu 97 milhões em todo o mundo, renovando o interesse da Paramount em lançar filmes de Star Trek. Então, em 1º de junho de 1984, era lançado Jornada nas Estrelas 3, A Procura de Spock. A Procura de Spock tinha a direção de Leonard Nimoy, roteiro e produção do Harvey Bennett. O filme estreou aqui no Brasil em 5 de outubro de 1984. Ele foi posto em produção após a primeira semana da segunda aventura. Devido ao sucesso total, tanto de crítica quanto de pública, a Paramount já começou a produção. A ideia que o Harvey Bennett queria era que tivesse uma luta entre humanos e romulanos pelo domínio do planeta Gênesis, né? O planeta criado pelo projeto Gênesis, que ficou conhecido como Gênesis. Só que Nimoy, que também participou de certa forma da construção da história, ele queria que fossem os Klingons, para assim explicar melhor sobre essa raça e também fazer um paralelo da busca dos soviéticos pela superioridade militar, ou seja, os Klingons representariam os soviéticos. O filme, ele teve uma grande concorrência na época, que na mesma época que ele foi lançado, tinha o lançamento de Indiana Jones e o Tempo da Perdição da Paramount também, tínhamos Gremlins e Caça-Fantasmas. O orçamento do filme foi de 16 milhões, rendeu mundialmente 87 milhões. No decorrer do filme, né, tivemos vários acontecimentos, como eu falei, foi uma luta contra os Klingons. Eles queriam o domínio do planeta Gênesis. A Kristen Alley, ela não quis voltar para o papel de Saavik, porque ela ficou com medo de ficar marcada, que nem Leonard Nimoy, foi substituída por Robin Curtis. O grande vilão seria vivido por Christopher Lloyd, seria o comandante Cruz, um Klingon, que Christopher Lloyd, quem sabe, logo depois, ele viria a fazer De Volta para o Futuro. Na ação do filme, durante o desenrolar do filme, temos a morte de David Marcus, o filho de Kirk, é morto pelos Klingons, e a USS Enterprise foi totalmente destruída. O rendimento das bilheterias foi assim menor do que o esperado, né? 87 milhões, gasto 16 milhões. Por quê? Porque
o público não gostou dessa ideia de destruírem a Enterprise. O público simplesmente não comprou muito essa ideia do que estava para acontecer. Só que gostaram da forma como Leonard Nimoy dirigiu o filme. Então, em 26 de novembro de 1986, era lançado Jornada nas Estrelas 4, A Volta para Casa. Como eu disse, direção de Leonard Nimoy, roteiro do Harvey Bennett, Steve Merson, Peter Kirkes, Nicholas Meyer. Produção Harvey Bennett. O filme, logo no seu comecinho, logo na tela de abertura, presta uma singela homenagem aos pilotos da Challenger, que havia explodido em 28 de janeiro de 1986. O filme estreou aqui no Brasil em 7 de maio de 1987. Nimoy teve mais liberdade ao elaborar a história, então ele fez um clima um pouco mais leve, divertido, né? A USS Enterprise tenta voltar à Terra em uma nave Klingon como, né, continuação do que tinha acontecido no episódio 3, e descobre que a Terra está sob a ameaça de uma sonda que tenta se comunicar com baleias jubartes, que estavam totalmente extintas. Então, em uma manobra espacial, algo que eles já tinham feito anteriormente, Kirk e toda a tripulação da nave Klingon vão parar no passado da Terra, em 1986, onde eles decidem sequestrar baleias jubarte para levar para o futuro e resolver este problema com a sonda. As interações da equipe da USS Enterprise durante todo esse filme é extremamente divertida, é extremamente... é gostoso assistir a todo esse filme. Esse filme é um dos mais divertidos, se a gente pode colocar assim, de todos os filmes de Star Trek. O Ed Murphy, ele participaria do filme, só que ele desistiu, pois preferiu fazer O Rapto do Garoto Dourado. Se arrependeu, lógico, ele se arrependeu depois, né? Porque o que aconteceu? Ele não achou o personagem dele interessante, então ele não queria fazer. Só que, logo depois, ele virou e falou que se arrependeu da escolha, principalmente por ser fã de Star Trek. O orçamento do filme ficou em 22 milhões, as filmagens foram bem rápidas, então o Nimoy conseguiu entregar um filme bem mais enxuto, custando 21 milhões de orçamento, e rendeu 133 milhões no mundo todo. A trilha sonora já havia sido mudada, agora é de Leonard Rosenman, então o filme foi um grande sucesso. Este grande sucesso fez com que, em 9 de junho de 1989, fosse lançado o quinto filme, Jornada nas Estrelas 5, A Fronteira Final. E neste novo filme, a direção ficou por conta de William Shatner. Shatner havia exigido um salário astronômico por conta do seu personagem e tudo mais, então decidiram, né, para que isso não acontecesse, ele criasse a história, ele fosse o criador da história e também dirigisse o filme. O roteiro, baseado na história de Shatner, foi de David Lougher e a produção de Harvey Bennett. A estreia no Brasil aconteceu em 6 de outubro de 1989. A nave, devido a USS ter sido destruída no episódio 3, era o USS Enterprise A, né, a NCC 1701A. O Kirk e sua tripulação partem em um resgate, mas caem em uma cilada de Sibok. Sibok não era nada mais nada menos que meio-irmão de Spock. Ele era um líder religioso que desejava chegar à lendária Shakari. Shakari seria a fonte de vida do universo e possivelmente o lar de Deus. Sibok manipula toda a tripulação da Enterprise e revela seus medos. É a forma dele manipular todo mundo. Ele revelava o medo de cada um. Então ele conseguia convencer cada um disso. A única pessoa que ele não conseguiu convencer, Kirk e Spock. A nave, ela chega a Shakari, só que quando eles chegam lá, Kirk e todos os seus companheiros se veem enfrentando uma terrível criatura. Roddenberry foi totalmente contra o roteiro, porque logo quando ele queria lançar um filme, ele deu essa proposta que fosse
desse jeito, né? Então ele fez considerações que não foram levadas nada a sério. Pensaram em Sean Connery para viver Cyborg, mas ele preferiu fazer Indiana Jones e a Última Cruzada, foi muito bem pensado, que era também da Paramount. Estreou 2 semanas até depois desse Star Trek. O orçamento do filme ficou em 33 milhões e rendeu somente 63 milhões de dólares mundialmente, o que colocou em risco o futuro da franquia Star Trek. A partir desse filme, a partir do filme 5, começou a teoria que os filmes pares eram bons e os filmes ímpares eram uma porcaria. Lógico, isso aí foi uma teoria que durou durante muito tempo, durou até mesmo quando terminou essa parte, que terminou em 3 de dezembro de 1991, quando foi lançada Jornada nas Estrelas 6, A Terra Desconhecida. A Terra Desconhecida teve direção de Nicholas Meyer, roteiro do Nicholas Meyer, Danny Martin Flynn, produção de Steven Charles Jaffe e Ralph Winter, ou seja, Bennett já não participava mais como produtor. Ele preferiu não renovar contrato, porque ele queria renovar a tripulação e a Paramount não queria isso, porque seria o aniversário de 25 anos de Star Trek e ele queria que fosse a viagem final da tripulação da USS Enterprise, da NCC 1701A. O filme estreou no Brasil em 7 de fevereiro de 1962. Na história desenvolvida por Nimoy e Nicholas Meyer, o Império Klingon se vê ameaçado por uma crise depois da explosão de sua lua, abrindo possibilidade de um acordo de paz com a Federação dos Planetas. Muitos são contra. Membros da Confederação e membros dos Klingons são contra. Entre eles, o próprio Kirk, exatamente pelo que havia acontecido quanto à morte do filho dele na mão de Klingons. Então se descobre que tem uma conspiração ocorrendo desse acordo de paz. Como acontece isso? Um diplomata Klingon é assassinado depois de ter uma reunião dentro da USS Enterprise. Kirk e McCoy vão tentar ajudá-lo, são presos, levados a julgamentos em Kono e são mandados para um planeta prisão. Então, a tripulação da USS Enterprise tem que desvendar este caso, além do que libertar Kirk e McCoy do planeta prisão e simplesmente acabar com toda essa conspiração. O orçamento foi bem enxuto, a Paramount tinha pedido um filme barato, Meyer entregou um filme custando 27 milhões de dólares e arrecadou 96 milhões mundialmente. Roddenberry, ele tinha assistido o filme antes de falecer, temos uma homenagem a Roddenberry no filme, e ele havia gostado do que tinha visto. Apesar do que ele questionar, ele ter críticas de os personagens dele serem falhos no filme. Você vê essas falhas acontecendo nos filmes. E este foi o filme de despedida de toda a tripulação da USS Enterprise. Nós nos despedíamos de Kirk, Spock, McCoy, Uhura, Scott, Sulu e Chekhov. Foi a nossa despedida desta fantástica tripulação que nos trouxe tanta felicidade. Lógico, não seria uma despedida eterna. No próximo vídeo eu vou dar continuidade e vou falar para vocês sobre os outros filmes que foram continuados logo depois. Então, já peço para vocês, curtam aí, curtam o vídeo, curte aí, se vocês gostaram do vídeo, curte, se vocês não gostaram, descurte, não tem problema nenhum. Deixe comentários se vocês têm alguma coisa a falar sobre esses filmes. Vocês encontram os filmes, todos os filmes, no Amazon Prime, tá? Vocês acessem lá o Amazon Prime, digita Star Trek, tem todos os filmes, até Além da Escuridão Star Trek, ainda não lançaram Sem Fronteiras, mas tem todos os filmes de Star Trek lá. É só você acessar e assistir. Se vocês puderem também, compartilhe esse vídeo, compartilhe que me ajuda pra caramba, vocês compartilhando esse vídeo, e não se esqueçam, se inscrevam no canal e ative a sinetinha para estar recebendo meus vídeos sempre que eu postar aqui. Volto no próximo, vida longa e próspera, até daqui a pouco. Fui!